Muito bem, a gente continua o nosso AgroSucesso nesta manhã e hoje o nosso cenário está diferente. Nós temos aqui leite, porque nós estamos recebendo no nosso AgroSucesso Nivaldo, que é presidente da ProLeite, também é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, também faz parte da comissão do leite na FAEG. E nós estamos juntos aqui no estúdio para a gente falar de um setor muito importante para nós, humanos, e também para a nossa economia, algo fundamental para a nossa economia, que é a cadeia do leite. Nivaldo, muito bom dia. Bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Bom, o motivo do Nivaldo estar aqui, como eu já disse, também é desmentir alguns boatos, algumas fake news que tentam denegrir e acabar com a produção de leite no nosso Brasil. É um setor que já vem enfrentando crise após crise, desafio em cima de desafio, e agora foi surpreendido com mais uma que você já deve ter visto por aí, que é o vídeo do apresentador e do ator Márcio Garcia, falando sobre o setor do leite e como funciona a produção do leite na visão dele e da associação que passou para ele aquele roteiro para ser produzido. Mas antes da gente falar sobre essa questão do Márcio Garcia, dos ataques ao setor, eu quero que o Nivaldo comenta um pouco também sobre o trabalho que tem sido desenvolvido na ProLeite, né, Nivaldo? Que é uma cooperativa muito importante para os nossos produtores de leite de Rio Verde, também da nossa região. Como é que estão as atividades lá na ProLeite? Bom, somos uma pequena cooperativa. Nós temos hoje 32 sócios ativos. De um número de há 5 anos atrás eram 73, e essa diferença aí são produtores que saíram da atividade, não deixaram de ser sócios da cooperativa, saíram da atividade. ProLeite é uma cooperativa um pouco singular, a gente trabalha objetivadamente para o produtor, a gente não tem nenhum tipo de grandeza patrimonial, e todo o trabalho é voltado diretamente para o nosso produtor. E para o conhecimento, que eu acho que é o bem maior que a cooperativa tem trazido para os nossos associados. A ProLeite existe há quantos anos? Ela está legalmente formalizada de 2011. Os inícios de tratativas, de encontros, reuniões, foi em 2009. Excelente. E aí o que é produzido somente em Rio Verde é destinado para a cooperativa ou também atende à região? A cooperativa ela faz negociação de leite em nome de seus associados. O leite é vendido hoje para 6 empresas diferentes. Nós temos produtores de 5 municípios em volta de Rio Verde. A gente trabalha representando esses produtores, tanto na venda de leite, quanto na aquisição de insumos e bens e serviços que eles precisam. No caso aqui da nossa cidade de Rio Verde, qual que é a representatividade que o município tem nessa produção de leite? Rio Verde hoje a gente estima que tem uma produção aproximada aí de 400 mil litros de leite. Rio Verde e região, né? Assim, vamos falar da microbacia. Sim. 400 mil litros de leite por dia. Desses 400 mil litros de leite por dia, a cooperativa onde eu faço parte, a gente trabalha hoje com fornecimento diário de 180 mil litros de leite. Hoje, qual que é o município goiano que mais produz leite? Você tem essa informação? Essa informação é um pouco distorcida, Leonardo, porque é o seguinte, o levantamento é feito por unidade de captação. Então, onde estiver a maior empresa de captação, o maior comprador, a maior indústria, vai dar como eles sendo o maior município, por questão de emissão de nota fiscal. A nota fiscal do leite, ela não é emitida da origem do leite, não sai do município de Rio Verde, do Nivaldo, para com a indústria. A nota fiscal ela é gerada pelo laticínio, então passa a ter o domínio desse volume. Hoje, regionalmente aqui, Jataí detém o maior volume de leite produzido. Porém, ele está representando a coleta de leite que vai para Jataí, que tem um posto de recepção, que depois vai para a indústria. Interessante. Então, é um pouco distorcida essa realidade nas informações. Rio Verde, eu imagino que hoje deva ter em torno de 250 mil litros de leite por dia. Rio Verde
Excelente. Inteiro, né? Só a cidade de Rio Verde, município de Rio Verde. Excelente. Eu estava acompanhando algumas informações, por exemplo, a Frente das Associações de Bovinos do Brasil divulgou que o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite, com mais de 34 bilhões de litros por ano e com produção de 98% dos municípios brasileiros, tendo a predominância de pequenas e médias propriedades, empregando cerca de 4 milhões de pessoas. É realmente um setor que movimenta a nossa economia. É um setor que claramente faz parte da economia como um todo, que é o maior empregador hoje em relação aos demais atividades que nós temos no país. Até há pouco eu achava que a indústria era o maior empregador do país e com levantamentos recentes, com mais acurácia, a atividade leiteira é a que mais emprega. E, conforme você colocou, em 98%, segundo a CNA, é 99% Está melhor ainda. Melhor ainda. Então, essa realidade nossa aí de participação social, empregabilidade, a quantidade de pessoas que estão envolvidas, direta e indiretamente, é muito grande. Agora, Enevaldo, vamos comentar um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos tomar um leite aqui no programa. Mas quando a gente olha um leite como esse que está aqui agora, quais são os processos, as etapas até esse leite chegar aqui no nosso copo, aqui no estúdio? Porque tem gente que acha que o leite é feito lá no supermercado, tem gente que não tem a mínima noção de como o leite é produzido até chegar aqui para a gente simplesmente consumir, saborear. A cadeia do leite é bastante extensa. A gente começa por uma escolha de uma genética para poder produzir um animal que seja responsivo à alimentação, à nutrição, metabolização de alimentos que a gente produz para ele. Partindo da escolha da genética, a gente vai ter uma bezerra que vai ser recriada, a gente fala até os seus 24 meses, 26 meses, ela vem ter o seu primeiro parto. Esse animal, ele tem que atender às exigências sanitárias que o nosso país impõe, com toda a sanidade, vacinação, cuidados zootécnicos, tudo dentro de um padrão. E aí entra o produtor fazendo a operação da retirada do leite, né, do animal, que hoje é de duas formas, né? Tem uma mecanizada, que hoje é a mais utilizada, e a manual, que predominava até há pouco tempo atrás, era manual, essa ordenha. Então hoje facilitou isso. Esse leite é captado normalmente a cada 48 horas nas propriedades. Ele é mantido em refrigeração abaixo de 4 graus, exigência do Ministério da Agricultura. E temos alguns padrões de qualidade que são fundamentais para que a gente possa vender esse leite. Se a gente não atender os pré-requisitos impostos pela nossa legislação, o laticínio, a indústria, nossa parceira, ela vai estar desligando a gente do quadro de fornecedores. Vamos falar um pouquinho sobre aquele vídeo bastante desagradável que foi publicado aí nas redes sociais, que tem como apresentador desse vídeo Márcio Garcia. E eu vou te fazer a pergunta que ele fez lá naquele vídeo. Abre aspas. Será que todo este sofrimento vale mesmo a pena por um copo de leite de vaca? Fecha aspas. O que você tem a dizer? Bom, acredito eu que ele fez essa colocação sem embasamento de conhecimento da atividade de leite. Ele olhou para um copo de leite e olhou para imagens que são as piores e as mais desprezíveis que a gente possa imaginar. Como tudo, nós temos produtores bons, produtores eficientes, e temos produtores também que têm pouca capacidade ou limitações. Então, isso é uma realidade. O que ele mostrou tem também. Não quer dizer que seja generalizado.
eu acredito que pode representar aí 1%, 2% dos produtores, ou até menos, não sei. Porque as empresas que negociam com a gente frequentam a nossa propriedade constantemente. E qualquer anomalia que é detectado, eles procuram nos orientar para que não continue, porque a imagem deles também está voltada para isso, porque eles têm que estar dando a origem do leite em determinados momentos. Então, é responsabilidade da cadeia, como um todo. Então, essa colocação dele foi um pouco, eu falo, desastrosa. Ele é um ator, ele é pago para fazer uma propaganda, uma cena, uma imagem, e alguém escreveu e ele efetuou. E sem falar que nós temos vídeo dele fazendo comerciais, né, em outros anos, fazendo comerciais para o setor leiteiro, consumindo leite, cereais, enfim. E aí agora aparece ele falando mal do leite, a esposa dele também, se não me engano, tinha ou tem contrato com uma empresa do segmento. Ele fez uma reportagem recente para uma empresa de cereal, né, e a primeira, como é que fala, composição da receita que ele apresentou era o leite, e a hora que ele falou do leite, ele disse que era um negócio delicioso. Bom, é bastante... Não dá para entender, né? É bastante curioso isso. Mas numa reportagem ele afirma categoricamente que faz 20 anos que ele não toma leite, numa entrevista, num trabalho que ele efetuou, e num trabalho também recente tem a imagem dele consumindo leite e falando bem da composição de leite com outros produtos para uma dieta matinal. Você que está em casa, faça a sua análise aí, a sua autoanálise sobre o material. No vídeo ele ainda pergunta por que humanos consomem leite mesmo depois de adultos, Nivaldo. Isso faz bem para nós? Isso é simples de responder, muito fácil. Leite é a proteína animal mais barata que tem no mercado. Qualquer pessoa tem acesso a esse alimento. E ele é disparadamente o mais rico, a mais rica fonte de cálcio e de minerais que temos na alimentação hoje, oriundo de proteína vegetal. Animal, desculpa. Então, é um alimento puro, é um alimento sem elaboração, é um alimento barato, tem em qualquer supermercado, padaria, quitanda, está disponível. Então, é um alimento que está à mão de todo mundo e com valor bastante baixo para poder apertar a gente um pouquinho mais na atividade. Pois é, você tocou num assunto muito interessante que é com relação ao preço que está sendo pago ao nosso produtor de leite. Como é que está esse cenário? O produtor de leite está satisfeito ou não? Leonardo, seguinte, nós temos hoje uma realidade que o Brasil, mesmo sendo o terceiro maior produtor de leite do mundo, a gente não é autossuficiente para o consumo. Então, nós temos leite que vem de países através de importações. Agora, recentemente, houve um desequilíbrio em função da economia que deu uma mudada, câmbio, um monte de fatores que fizeram com que o leite de outros países oriundos, a entrada via Mercosul, entrou no país com um valor bem mais baixo e nos apertou em muito. Então, o nosso leite ele custa mais. Então, não tem como a gente competir. E a entrada de leite no ano de 2023, ela vem a cada mês, é um recorde atrás de outro de importação. Isso desequilibrou e em muito a nossa atividade. Um dado bastante curioso, nós temos hoje, em comparação a 10 anos atrás, menos da metade do número de produtor de leite na atividade. Isto é uma realidade. Alguns tecnificaram, estão produzindo mais, e outros saíram da atividade. O Brasil conseguiu manter a produção até com certo crescimento,
vem crescendo aí na ordem de 1 a 2% ao ano, o volume produzido, porém perdendo bastante produtor nesse meio. Uma curva um pouco inversa. Menos produtor com mais leite, mais tecnificado, com mais escala. A gente está buscando isso para sobreviver. E geralmente quem está saindo do setor é o pequeno e o médio, ou não? O grande também está saindo? Hoje tem, em todas as categorias de produtores está saindo. Tem produtor pequeno, grande e médio. E fica difícil da gente falar quem que é o pequeno, quem que é o grande, quem que é o médio. Tem o que produz muito, o que produz pouco e o que produz uma quantidade intermediária. Mas está saindo de todos os tamanhos. Produtor aí de maior volume, menos de 500 litros por dia, que está sendo atingido diretamente a agricultura familiar, que representa 80% dos produtores em atividade. Esses são os que estão saindo em maior escala. E estamos com um produtor também de aí 8, 10, 15 mil litros de leite também saindo da atividade, liquidando plantel e partindo para uma outra atividade ou até mesmo um arrendamento da sua propriedade, porque está ficando difícil manter a atividade com a devida saúde que precisa. Se a gente for fazer uma análise diante dessas informações que você tem, qual que é o futuro da cadeia de leite aqui no estado? Futuro. Difícil a gente prever isso, é bem complexo. Acredito eu que teremos que ser mais eficientes do que já somos hoje. Isso aí não tem como pensar diferente. Tentar produzir mais para poder diluir custos e, ao mesmo tempo, contar com a capacidade de aquisição do nosso consumidor, para que ele possa fazer uso desse alimento de maneira sustentável, economicamente viável, porque hoje a gente tem um certo desequilíbrio dentro da cadeia. O produtor de leite, ele detém 80%, 85% do capital envolvido da cadeia, que são bens e serviços, vaca, terra, implementos, máquinas, resfriadores, enquanto que a indústria tem uma plataforma, um sistema de invase ou até uma modificação, e o mercado varejista tem uma gôndola. E a proporcionalidade de resultados é exatamente ao inverso. O produtor tem 85% do investimento e risco, e ele tem apenas 15% da participação de resultados da cadeia, enquanto que a indústria e o comércio são donos desses 85% da diferença, né, entre o leite que a gente produziu e vendeu para com o que o consumidor conseguiu pegar na gôndola. Hoje o produtor está recebendo em média aí em torno de R$ 2,00, R$ 2,20, de uma maneira bem generalizada. Alguns com mais eficiência, um pouco mais, e alguns até menos de R$ 2,00. Mas eu acredito que a média esteja em torno de R$ 2,20. Enquanto que a gôndola do supermercado dificilmente apresenta um produto com menos de R$ 5,00, R$ 4,50, R$ 5,00. Ou seja, uma discrepância bastante significativa. Com certeza. Bom, e qual é a sua orientação para o nosso produtor de leite, por exemplo? Sindicalizar ao seu sindicato rural da sua cidade é uma alternativa? Fazer parte desses sindicatos, dessas associações, pode ser algo interessante para ajudar na luta em defesa da classe? O setor, a classe política também pode se envolver, por exemplo, através da deputada federal Marussa Boldrin, deputado estadual Lucas do Vale e outros. Qual que é a sua orientação? O que o produtor precisa fazer nesse momento? Aonde ele tem que recorrer para ver se melhora um pouco? Bom, vamos pelo começo da sua pergunta. Primeiramente, tem que evoluir, tecnificar, os que já estão, melhorar um pouco mais. A participação
de sindicato, de associações, cooperativas, isto é fundamental, porque só onde existe união, existe capacidade de enxergar alternativas para problemas. Sindicato rural é uma entidade que briga, trabalha e está diretamente envolvido o tempo inteiro com a atividade tanto de produção de leite como os outros segmentos que temos na agropecuária. Associações já são coisas já bem direcionadas para cada setor, você passa a ter uma acurácia maior no trabalho, cooperativa da mesma forma. E aí vem a questão política. Hoje, o maior problema nosso hoje é a questão política. Essas importações governamental. Ele abriu mão, deixou entrar, sei lá, tá fazendo um trabalho de botar a comida mais barata, porém sem considerar talvez a sobrevivência do produtor na atividade. Os nossos deputados são bastante ativos. Recentemente tivemos uma como é que chama? Esqueci até audiência. Audiência pública em Brasília, foi semana passada, onde eu participei. Tivemos uma presença maciça dos deputados da Frente Parlamentar do Leite. A Frente Parlamentar da Agricultura também se fez presente, muitos deputados envolvidos na causa. E a gente quer só ter paridade, a gente quer ter igualdade de tratamentos. Ou seja, se eu tenho carga tributária, vamos trazer leite também que tenha igualdade. Eu tenho legislação trabalhista, também vou trazer leite de fora que tenha, para que eu possa ter equilíbrio. Porque não dá para a gente competir com coisas diferentes. E, para tanto, o que a gente prima? Eu não quero receber mais pelo leite. Eu quero que o consumidor consiga tomar mais leite. E quanto mais ele consumir, melhor fica a atividade. Melhor a cadeia se mantém viva. Com certeza. Bom, Nivaldo, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente no Agro Sucesso nessa manhã, trazendo informações direto da fonte, direto lá da realidade mesmo, da propriedade rural, daquilo que o nosso pecuarista, o nosso produtor de leite realmente enfrenta no dia a dia para fazer com que o leite chegue até a nossa casa, até as gôndolas dos supermercados, enfim, trazer realmente aquilo que é real, não aquilo que é imaginário, não aquilo que é pensado, eu imagino que funciona assim, não. Essa entrevista aqui hoje foi exatamente para isso, para a gente acabar com fake news e para que muita gente que talvez não conhece a realidade do setor entenda um pouco melhor. Então, meu muito obrigado pela sua presença aqui nessa manhã. Uma satisfação. Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição sempre que for necessário. Muito bem. Vamos encerrar aqui. Vamos encerrar tomando leite. Tomando leite. Nós estamos falando de leite, um brinde. Um brinde. A cadeia produtiva do leite. Eu gosto, pelo menos eu sou fã de leite. Isso é o que há de melhor, com certeza. Beleza. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.